Opa, aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a importância da gente manter a nossa sanidade mental, custe o que custar. Nós estamos passando por um momento bastante difícil, tem pessoas que estão perdendo seus negócios ou seu negócio, perdendo o emprego, e isso aí faz com que muita gente acabe se desanimando, entrando em depressão, bate aquela ansiedade por tanta incerteza. E isso só leva a gente a realmente tomar decisões erradas. Infelizmente, a taxa de suicídio aumentou cerca de 30% devido à pandemia, E as causas são justamente essas que eu estou compartilhando com você. Então, a gente percebe que, apesar de tudo, a gente precisa manter a nossa sanidade mental. Porque uma vez que a gente perde a nossa sanidade mental, o que vai acontecer é que a gente vai começar a ter uma avaliação distorcida da realidade, apesar de que as coisas sim estão problemáticas, e o que a gente precisa então é encontrar um tipo de muleta emocional para que a gente possa continuar com a nossa vida, seguir e realizar aquilo que é possível. Nós temos os nossos meios de ação e aí cabe a nós explorarmos esses meios de ação para que a gente possa então continuar. Porque todo momento ruim é passageiro. Apesar de tudo, apesar dessa pandemia, em algum momento ela vai acabar, ela precisa acabar. Então, aqui, o que é exigido de nós é justamente coragem e percepção. Então a gente precisa de certas práticas para nos ajudar nesse sentido. Se a gente não faz isso, o que vai acontecer é que a gente vai se entregar, a gente vai se desesperar, coisas ruins podem acontecer. E o que eu sugeriria para você, caso você decida manter a tua sanidade? Bom, primeiro a gente precisa afiar muito bem a nossa interpretação da realidade. Temos que entender que a realidade é um conjunto de acontecimentos, que inclui passado, presente e futuro. Geralmente as pessoas, quando entram no estado de depressão, por exemplo, elas focam apenas no passado. Elas focam naquilo que aconteceu, e a pessoa fica relembrando aquilo, criando assim uma ansiedade no presente, e aí ela não consegue então enxergar a possibilidade futura de mudança. Então a pessoa acredita que não vai haver mais futuro, e aí ela acaba tomando decisões erradas. Então o primeiro ponto é justamente a gente focar nesse sentido de que a nossa vida tem essas etapas. Ela não termina, mesmo após a nossa morte, ela não termina, ela vai continuar de certo modo. Porque uma vez que a gente existiu, a gente vai existir para sempre. E a possibilidade, ela existe, sempre existe, e é importante que a gente veja isso, que a gente enxergue essa possibilidade de mudança. Porque é justamente isso que vai fazer com que a gente continue. Então, uma vez que a gente foca nisso, encontra um sentido para a vida da gente, no final das contas, a gente vai conseguir tirar energia e continuar. É muito importante que a gente encontre esse sentido, esse significado. Eu gosto sempre de mencionar a vida de Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que vivenciou no campo de concentração nazista. Então, o trabalho dele naquele momento era encontrar com pessoas e fazer com que elas encontrassem um sentido para a vida delas. Mesmo que essas pessoas tivessem apenas 5 minutos, 10 minutos de vida, elas tinham que encontrar um sentido para continuar a viver. Então, essa busca por sentido, essa busca por significado, ela precisa ser constante. E geralmente quando nós estamos em momentos, digamos assim, onde tudo está acontecendo de acordo com os nossos desejos, quando tudo está normal, a gente se esquece disso. A gente só vê a dificuldade quando ela surge. Porém, a dificuldade sempre esteve implícita em todos os momentos. É quando acontece aquela merda, É quando o pneu do seu carro fura, que você lembra que sim, existe essa possibilidade do pneu furar. É quando você perde um ente querido, uma pessoa muito próxima, quando você perde o emprego, quando você perde o seu dinheiro, que você percebe então que aquilo existe de fato e aquilo chama a sua atenção. Porém, de novo, aquela possibilidade de perda sempre existiu.
Então, é importante que a gente tenha consciência disso, de que se em algum momento a nossa vida vai acabar, a gente vai se acabar, a gente está se acabando o tempo todo, né? A cada dia a gente tem menos dias de vida. Eu sei que esse assunto ele não é nada agradável, porém é um fato da vida, é uma realidade da vida, que faz parte da vida. A gente não pode negar isso. Por mais que a gente negue, em algum momento essa realidade vai se impor. Então, o que a gente vê hoje, principalmente na sociedade pós-moderna, é justamente essa busca insana pela felicidade, do bem-estar, do prazer, que no final das contas é apenas um aspecto da nossa vida. Não pode ser uma coisa que vai permanecer. A gente não pode ficar feliz 24 horas por dia. A gente precisa de momentos de desafios, porque são justamente esses desafios que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente explore o nosso potencial e assim enfrente esses problemas de cabeça erguida. Porque no final das contas isso aí vai nos fortalecer. Eu tenho certeza que daqui a 1 ano, ou 2 anos, 3 anos, a gente vai olhar para trás e vai perceber a força que a gente teve para poder enfrentar esse momento presente. Então, essa percepção, essa visão é importante. E se a gente não tem isso, a gente vai se entregar para as notícias, para informações distorcidas e a gente vai perder a esperança. Então, é muito importante que a gente visualize a possibilidade de mudança a partir das nossas ações, é claro. Não basta apenas a gente ficar sentados aguardando que as coisas vão mudar, porque não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa agir. E quando eu falo de agir, seja uma ação mínima que você possa realizar. Seja um telefonema, seja um contato que você possa fazer, seja um oi que você pode dizer para um estranho. Isso é uma ação. Agora, quando a gente se encolhe, quando a gente perde essa capacidade de agir, então a gente acaba se entregando. E nessa entrega, aí a possibilidade de fracasso total, ela vai ser muito mais presente do que a possibilidade de mudança. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não pode parar, no final das contas. E para manter a nossa sanidade, a gente precisa ter esse movimento diário. Mesmo quando você acorda meio desanimado, isso aí acontece com todo mundo, nem todos os dias a gente está com ânimo. Mas a partir do momento que a gente faz as coisas mesmo desanimados, mesmo você fazer o seu trabalho, você chega lá e faz o seu trabalho, apesar de você não ter aquele gás, aquele combustível, você está fazendo. No final das contas, o que importa é o fazer, nem tanto o que a gente pensa. Porque se a gente for se deixar levar pelos pensamentos, a gente não faz nada na vida, não é mesmo? Mas a partir do momento que a gente age, a nossa ação vai gerar algum tipo de resultado. E gerando esse tipo de resultado, a gente vai criar a possibilidade, e principalmente a gente estará mantendo a nossa sanidade. Então é muito importante que a gente mantenha a nossa sanidade, é muito importante que a gente realize as coisas que precisam ser feitas, apesar do mundo estar desabando. Eu até estava assistindo a um vídeo do Jordan Peterson, inclusive eu tenho mencionado ele bastante aqui nos vídeos, onde ele explica que o caos e a ordem, eles acabam se integrando de certo modo. Por quê? Porque, é como eu disse, a gente pode estar andando na rua, de repente a gente pode tropeçar numa pedra, Então, até então a gente estava saudável, não havia nada, e a gente tropeçando numa pedra na rua, existe a possibilidade da gente quebrar o nosso pé. Existe ou não, da gente tropicar, cair, se machucar e ter que ir para o hospital. Existe essa possibilidade. Então, o que acontece? Até então a nossa vida estava na ordem, antes de tropeçar na pedra. E a pedra veio como um sinal do caos existente, algo que já existia ali e que aconteceu. E o ponto mais importante é como nós vamos lidar com o caos, como nós vamos lidar com aquele momento que aconteceu. A resposta em termos de ações que a gente vai realizar diante das dificuldades. Isso é o mais importante. Então, quando você percebe isso e começa a agir, você se fortalece, você acaba se tornando uma referência para as outras pessoas, porque uma vez que você
se torna a pessoa que você idealiza, né, vamos dizer assim, que você deseja, a mudança que você deseja para o mundo, você começa a agir de acordo com isso, você acaba se tornando uma referência. Não porque você seja melhor do que as outras pessoas, mas porque você tem uma mentalidade, digamos assim, mais madura, uma mentalidade mais vencedora, mais antifrágil. Então é importante a gente ter esse tipo de pensamento, porque ele vai nos salvar, vai ajudar a nos manter a nossa sanidade mental, que é fundamental em qualquer momento. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha sido útil para você. Se foi, deixa eu ficar sabendo. Convido você, caso não seja inscrito, para poder se inscrever e continuar aí contribuindo com o Luiz, com Fox Life. Vou ficando por aqui, deixo você um forte abraço, até o próximo vídeo.